assim, esse é o nosso Goldfish, o Aqua Club, e nós temos reuniões periódicas onde a gente discute sobre características raciais dos peixes e o objetivo desses vídeos que a gente está fazendo agora é voltando a fazer um debate sobre características de cada raça e formas de julgamento dessas raças. O sistema de julgamento que a gente vai utilizar são cinco critérios avaliados com 1 a 6 pontos cada um. Daqui a pouquinho a gente vai olhar para todos eles na prática. E esses critérios de julgamento não vêm da nossa cabeça. Então, nós pegamos os critérios que são utilizados na Ásia e o nosso objetivo com essas reuniões aqui é a gente treinar os olhos, porque isso nos ajuda a ter um olhar mais crítico, não só para as exposições para efeito de julgamento, mas também para a gente poder selecionar cada vez melhor os peixes para reprodução, além da gente estar também sempre próximo, buscando é, selecionar características conforme padrões internacionais. Então é sobre isso aí que a gente vai tocar aí para frente. Eu encaminhei para o Mário dois vídeos de Ramatou e Ramatou com dorsal. Essa raça ela é originária da China e na China tem Ramatou tanto com dorsal quanto sem dorsal. Da mesma forma, o olho de bolha tem com dorsal e também sem dorsal. Essa raça é relativamente pouco conhecida e nos livros japoneses que eu tenho, eles fazem apenas assim uma citação que ela era uma raça muito restrita à China, não tinha saído fora de lá. Recente, poucos anos agora para trás, é que chegou no Japão o Hamatou. E os que chegaram no Japão foram o Hamatou sem dorsal. Então, no livro japonês, eles falam sobre Hamatou e apresentando peixes somente sem dorsal. Da mesma forma que para a gente aqui, olho de bolha é tudo sem dorsal. E na China, não. Na China tem olho de bolha com dorsal. Então vamos lá, deixa eu colocar os Ramatou aqui para você puxa a prosa aí, né, Mauro? Tranquilo. Que bicho bonitinho, hein, Mauro? Muito, muito bonitinho, viu? Que É bonitinho esse. diferente, né, do que a gente está acostumado. Que legal, Eu Muito cara. também Olha, gostei. olha Mas só. aí já é a segunda geração. Se Esse é vocês selfie? observarem, tem uma diferença da bolhazinha, de um lado para o outro. Uma está um É. pouco maior do que o outro. Embora essa diferença não seja tão grande, é porque uma não está pigmentada e a outra está pigmentada. Agora, o que você pode contar de história aí para a gente do Ramatou? Porque o Ramatou é um intermediário para chegar no bolha. O que mais? Na realidade, ele é um precursor do bolha, né? Precursor do bolha. É uma raça mais antiga e esses peixes, na realidade, essa raça, ela faz parte do complexo bolha, Chotengan, né? Suihogan, Chotengan e Hamatou. Eles têm uma linha, um ancestral em comum. Lá nas origens, né? Pelo menos é o que eu tive acesso em termos de informação, o ancestral é comum e como eu falei lá no início, na China você tem tanto com dorsal quanto sem dorsal, né? No livro japonês que eu tenho, ah, eles indicam, né, o que chegou no Japão foi só sem dorsal, e eu vou ler aqui o texto traduzido lá no livro japonês que apresenta o Hamatou. Esse texto aqui traduzido, né, é do Yoshiichi Matsui,
que é um geneticista, né, que estudou muito King. Coloca aqui o seguinte: Hamatou, né, a tradução, peixe dourado, cabeça de rã. No Atlas chinês, me parece que eles chamam de cabeça de sapo. Sapo e rã é mais ou menos a mesma coisa, a questão daquele olho, você vendo ele por cima, o olho um pouquinho sobressaltado, né? Aí diz aqui o seguinte: a China é o berço do peixinho dourado e tem mais de 1000 anos de experiência na sua criação, resultando na criação de muitas variedades. A obra de História Natural dos Dourados da China, de Francette Rebian, parece que é Sauvigny, se é assim que se pronuncia o nome do autor, apresenta diversas ilustrações coloridas de peixes dourados, incluindo o ramatou, e é interessante que tem o ideograma ramatou e depois o de peixe. E em chinês, a pronúncia do ideograma de peixe, né, é yu, yu, yu. Aí eles repetem aqui dessa forma, yu. Esse peixe dourado era considerado uma espécie muito protegida na China e nunca foi importada para o Japão, mas foi introduzido no país pela primeira vez há alguns anos. Lá no passado não tinha, isso era restrito. Né? Tinha algumas raças que eram restritas ao país de origem, tipo no japonês, né, o Jikin. O Jikin não tinha sido liberado, era restrito só ao Japão. Aquele caldinha dupla, abertinha, né? Opa, fechou aqui. É uma das espécies que foram criadas com sucesso depois no Japão. Esta variedade é um tipo de peixe dourado de olhos de bolha, pertencente à linhagem do peixe dourado de olhos, aqui está traduzido, lanceolados. Seus olhos estão voltados para cima e o formato de sua cabeça lembra a de um sapo, daí o seu nome. Não possui nadadeira dorsal e existem variedades com escamas transparentes e outras com escamas normais. É chamado de peixe de olhos de bolha devido ao formato de seus olhos. Pela origem, né, como ele é o precursor do bolha, ele aparece as primeiras bolsinhas, que no bolha depois ela foi sendo, por seleção, ela foi sendo ampliada, acumulando genes e aumentando o tamanho da bolha. Então ele tem uma pequena projeção de bolinha. É bem interessante. Isso aí foi, quer dizer, eu estou construindo por cruzamentos, né? Então eu tenho que fixar. Eu já tenho a terceira geração, mas estão pequenos ainda, começando a apresentar bolinha. Aí é trabalhar para construir. Da mesma forma, paralelamente, o cruzamento foi feito direcionado para duas opções, é o olho de bolha de dorsal. Então eu já tenho alguns, mas a bolha não está no tamanho do bolha como deveria. Vai ter que crescer a bolha ainda. Vale como diz, o divertimento com a genética, a brincadeira nossa com a genética do bichinho. O olho um pouco mais estufado aí, no caso, ele não tem nada a ver com algum cruzamento com Demequim, não, pessoal? Existem algumas discussões, Sérgio, que o olho de bolha ele tenha como precursor o Demequim. Demequim. Mas assim, eu nunca encontrei nenhum trabalho que demonstrasse isso. Como é que fala? Nos quadros genealógicos, né, eles colocam o bolha derivando a partir do Demequim, mas observa que o Demequim tem dorsal, né? Depois foram aparecer Demequim sem dorsal por cruzamentos, que os japoneses, inclusive, chamam de Demeranchu, Ó, porque o Oranchu é sem dorsal, né? Parece que a linha é isso daí, mas assim falta muita informação ao longo dessa história, como a coisa aconteceu. Tanto é que a maioria dos autores nem reportam a Hamatou, né? Sai de lá já vai direto para o bolha, não tem esse ponto intermediário aí, não. Outro peixinho aí agora. Esse já é de nadadeira caudal mais longa.
As bolinhas estão mais simétricas nesse. E já são peixe iniciais, tá? Parece um corpo de um atonai, não parece? Ele fica mais ou menos intermediário aí, entre o Aquim, o Atonai, mais ou menos por aí. Tem alguns, inclusive, mais curtinhos um pouco. Muito. Eles são irmãos, Mauro? Esse aí e o anterior? Dois são irmãos. Porque eu estou vendo é porque Porque nos pais, né? A mãe era de cauda curta, o pai era de cauda longa. e os dois. Então, assim, eu já escolhi de propósito para ter a variabilidade, né? Que eu fiz um cruzamento, inclusive foi um Demequim, uma fêmea Demequim albina com um macho bolha, cálico, exatamente para poder fazer bolha é, com dorsal, com as cores variadas. Isso foi pensado lá atrás, né? Então, agora estou com os descendentes, tem uma variabilidade razoável nos filhotinhos. A geração mais nova estão novinhos, então, começando a expressar a característica, tem uns, inclusive, cálicos muito bonitos. Ô, Mauro, você tem uma cartola de mágico aí escondida. Nádegas. A gente vai fazendo para divertir, pô. A cachaça desse peixe não é isso, a gente poder, né, trabalhar. Eu costumo brincar, dizer que a gente fica meio artista nessa história, né? Normalmente os artistas, um entalhador, um ceramista, você cria a ideia, né? E vai moldar. No peixe, você vai fazendo cruzamento, esperando que aconteça a confluência. De dezenas de peixes saíram alguns, assim, né? Tem um monte de bicho aqui, num, né? Esses são alguns que saíram melhorzinhos para a gente poder ir trabalhando para fixar. Mas esse bichinho aí tá bem bonitinho para o meu gosto, né? Embora observe que ele tem uma pequena dobra na nadadeira da É, caudal. Um caudal. lado tem mais fluxo, a outra ela dobra um pouquinho. É coisa a ser trabalhada. É, na hora que ele para, ele fica. Na hora que ele movimenta, ela dá uma dobradinha. Tem uma quebra ali. Mas isso, é trabalhar com o que tem. Até mesmo porque trabalhar com o que não tem é impossível. Não tem jeito. Olha, a gente fica, às vezes, olha os peixes lá de fora. Pô, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, mas não tem, caramba. Ou a gente vai construir, né? Ou a gente vai construir com o que a gente tem. Não basta só importar, gente. Você pode importar e depois não conseguir levar para frente. Principalmente dependendo do que vem, que às vezes o que vem é um híbrido, que o bicho ali teve a confluência que ficou bonito, mas os descendentes saem um monte de porcaria. Não se repete as características. É complicado.